Vamos lá então, pessoal. Continuando, vamos falar agora sobre as fundações públicas, que são sujeitinhos bem complicados, tá? Vamos lá. Eu espero não traumatizá-los tanto com isto. Cadê os dedos? Vem cá, fundações públicas, tá cá. Beleza. Vamos lá, falar sobre as fundações públicas. Relembrando então que nós estamos no Brasil, 2020, 1º de abril, falando sobre direito administrativo, administração indireta, já falamos sobre as autarquias, vamos falar agora sobre as fundações públicas, alguns autores também chamam de fundações governamentais, tá? Umas noções gerais, então. Exemplos, vamos começar já com exemplos antes que alguém tenha aí um ataque de pânico, tá? Então vamos lá para o exemplo. O primeiro exemplo que nós temos ali é a FUNAI. A FUNAI é uma autarquia federal, que é a Fundação Nacional de Proteção ao Índio. Tá? Fundação Nacional do Índio. Também a Fiocruz, agora com a pandemia do coronavírus, muita gente ouve falar da Fiocruz nos noticiários, que também é uma fundação pública. Tá? Em âmbito municipal, salvo engano, se eu estiver errado aí me corrijam, por favor, nós temos a Fundação Cultural, tá? Que ela é uma fundação pública municipal. Em âmbito estadual, eu confesso que agora não me vem nenhuma especificamente, mas certamente deve ter, tá? Certamente deve ter, eu não me recordo agora algum nome, algum exemplo específico, tá? Mas está ali os exemplos que a gente pode colocar, tá? O que é uma fundação? Acho que a gente tem que começar por aí. Não sei se vocês viram isso em direito civil. Se já viram, ótimo, vão relembrar. Se não viram, vamos ter uma primeira vez aqui em direito administrativo para a gente entender um pouco melhor. A fundação, pessoal, é uma figura jurídica, que é uma ficção jurídica, que vem desde lá do direito romano. E o que ela significa? Ela significa uma universalidade de bens personalizada, em atenção ao fim que lhe dá unidade. Isso é um conceito do Eli Lopes Meireles, que é um administrativista, e eu resolvi colocar um conceito clássico. A fundação, então, é uma universalidade de bens que, por ficção jurídica, passa a ter personalidade jurídica. O objetivo dela é atender um fim, e com isso ela consegue ter unidade. Como que a gente entende isso? Tá? Vamos por partes. Existem as pessoas físicas, existem as pessoas jurídicas. Tá? Pessoas físicas somos nós, de carne e osso, humanos. Tá? As pessoas jurídicas, elas são ficções jurídicas. Tá? Elas são ficções jurídicas que são criadas, na maioria dos casos, no caso da empresa, para exercer uma atividade econômica, para distinguir a pessoa física dos sócios daquela pessoa jurídica responsável por exercer uma dada atividade econômica, beleza? Ok. De regra, essas pessoas jurídicas, elas são criadas por meio de uma associação de pessoas. Aquilo que lá no direito empresarial nós chamamos de affectio societatis, tá? Afeição social. Então, eu me uno a você, união de pessoas, para montar uma pessoa jurídica. Sei lá, um boteco para vender pinga. Beleza, montamos uma pessoa jurídica, eu e você, pessoas físicas, criamos uma nova pessoa, que não se confunde com a gente, que é o Boteco X. Beleza? Então, houve aí uma união de pessoas que, por ficção jurídica, fez surgir uma terceira pessoa, que é o Boteco X. Beleza. A fundação pública, ela é uma modalidade de pessoa jurídica. Mas na fundação pública, não existe a união de pessoas para formar uma terceira. Na fundação, ocorre, na verdade, uma conjunção, uma união de coisas, de bens. E essa união de bens, essa união de patrimônio, por ficção jurídica, passa a ser uma pessoa jurídica. Sim, o direito existe por meio de ficções, tá?
Você que acreditou em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, veja que agora você acredita em ficções jurídicas. A vida é uma grande ilusão. Pois bem, então essa é a lógica. A fundação, então, é uma universalidade de bens que passa a ter personalidade jurídica. Que tipo de bens? Os mais variados bens. Podem ser bens móveis, podem ser bens imóveis, ações, enfim. Mais do que isso, eu deixo para o professor de Direito Civil, tá? Beleza. Então, a fundação, por enquanto a gente só está falando de Direito Civil, tá? A fundação é uma reunião de coisas, bens, visando a uma finalidade específica. Sugiro que leiam e glosem o 62 do Código Civil, porque lá tem o passo a passo para a constituição de uma fundação, tá? Beleza? Existem fundações privadas e existem fundações públicas. Esta última é o que me interessa. Fundação privada é um problema do professor de Direito Civil. Fale com ele, tá? O que me interessa são as fundações públicas. Exemplo de fundação privada. Fundação Roberto Marinho. A Fundação Roberto Marinho é uma fundação privada. Eu posso criar uma fundação. Tá? Eu posso criar uma fundação, pegar parte do meu patrimônio, constituir uma fundação, sei lá, para o ensino jurídico de populações carentes. Um exemplo clássico de fundação, que ela pode ser criada até mesmo pós-mortem, por testamento. Um cidadão brasileiro muito famoso, chamado Clodovil, foi um estilista muito famoso, se tornou deputado. Ele deixou em testamento um desejo que, quando ele morresse, parte do patrimônio dele fosse constituído em uma fundação para o atendimento de crianças carentes lá do litoral de São Paulo, se não me engano, da região ali de Ubatuba, onde ele morava. Isso foi feito. Então ele destinou parte do patrimônio dele para ser constituído em uma fundação. Essa fundação vai ter um estatuto, essa fundação vão ter diretores, diretoria, vai ter administração, e ela vai arrecadar dinheiro, arrecadar verbas, e a finalidade dela é o atendimento de crianças carentes daquela região do litoral paulista. Não sei se ainda existe essa fundação, mas ela foi instituída para isso, tá? O que me interessa, então, é a fundação pública, beleza? Então, vamos lá. O que é a fundação pública, então? É uma reunião de coisas, uma universalidade de bens, que visa uma finalidade pública. Então, é um patrimônio que passa a ter personalidade jurídica e vai ter uma finalidade específica de direito público, uma finalidade específica de atendimento público. Beleza? As fundações, pessoal, a gente vai ver um pouco melhor no futuro, elas são criadas geralmente para fins culturais, fins sociais, fins científicos. As fundações, elas não existem para gerar lucro. Elas não existem para explorar uma atividade econômica. Se você quer gerar lucro, explorar uma atividade econômica, você monta uma empresa para isso. A fundação, ela tem uma finalidade tipicamente de filantropia, seja do ponto de vista cultural, social ou científico, educacional, tá? Bem importante vocês lerem e glosarem o artigo 5º, 4º do Decreto-Lei 200 de 67, tá? Não sei se eu estou com ele aqui aberto, acho que eu já fechei, mas vamos aqui abrir. Lei 200. Aqui. Então, vamos lá. Fundação, artigo 5º. Artigo 5º, inciso 4º. Ó. Para os fins desta lei, considera-se fundação pública a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, glosa bonito, glosa gostoso,
criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos e entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento, custeada por recursos da União e de suas fontes. Beleza? Ok, então, continuando lá. Características básicas da fundação. A fundação vai ter a figura de um instituidor, que é o criador. Ela precisa ter uma finalidade social, cultural, científica. Escrevi errado ali, tá, pessoal? Depois vocês corrijam. E a ausência de fins lucrativos. Tá? Ausência de fins lucrativos, pessoal, não significa que as pessoas têm que trabalhar nessa fundação de graça. Tá? As pessoas que trabalham na fundação, elas são remuneradas. O que quer dizer não ter fins lucrativos? Não ter fins lucrativos quer dizer que essa entidade, tudo que ela arrecada e todo o seu patrimônio contábil, ele não pode gerar prolabore entre sócios, não pode gerar dividendos entre sócios. Tudo que essa entidade arrecada tem que ser reinvestido na própria entidade. Basicamente é isso. Sem fins lucrativos não significa pacto de pobreza. Não é isso. Tudo precisa de dinheiro, inclusive a fundação. A questão é que tudo que essa fundação arrecada, ela não pode gerar lucro para eventuais sócios. Até porque ela não tem sócios. Então, tudo que ela arrecada tem que ser reinvestido em atividades dela. Beleza. Nas fundações públicas, basicamente, o que é modificado é a natureza jurídica do instituidor, que passa a ser o poder público. Tá? Então, qual a diferença de uma fundação privada para uma fundação pública? Basicamente, a figura do instituidor. Na fundação privada, quem institui a fundação é uma pessoa privada, e na fundação pública, quem institui a fundação é uma pessoa de direito público. União, Estados, municípios ou DF. Viu que fácil? Como que elas são criadas? Como que as fundações são criadas? Tá? E aqui é bem importante nós olharmos novamente o artigo 37, inciso 20 da CF. Inciso 19, desculpa, vamos lá abrir isso aqui. Deixa eu achar aqui a CF. Beleza. Achei aqui o 37. Vamos lá no 19. Deixa eu aumentar aqui a letrinha que tá bem pequena. Então, 37. Vamos lá no 19. Ó, grifei ali, tá? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, no caso da fundação, definir as áreas de atuação. Então, como que se cria uma fundação, pessoal? A fundação, para ser criada, antes dela, é preciso ter uma lei específica autorizando a instituição da fundação. Tá? Então, ou seja, as fundações de regra, elas são criadas por meio de um estatuto, que é registrado num órgão específico. Mas antes de elaborar e criar esse estatuto, no caso das fundações públicas, é necessário que antes exista uma lei que autorize essa criação. Se for uma fundação federal, uma lei federal.
Se for uma fundação estadual, uma lei estadual. Se for uma fundação municipal, uma lei municipal. Então, para criar uma fundação, antes do estatuto, que vai dar vida a essa fundação, nós precisamos antes ter uma lei que autorize a criação. Então, cuida com isso. Isso aqui é uma pegadinha, uma redação esdrúxula aqui da Constituição, tá? No caso das autarquias, a própria lei já cria. No caso das fundações, a lei autoriza a criação. Beleza? No caso das autarquias, a lei cria. No caso da fundação, a lei autoriza a criação. Então, para a fundação, primeiro eu vou ter uma lei que vai autorizar. Só essa lei não basta, porque posteriormente eu vou precisar ter a elaboração de um estatuto devidamente registrado, aí sim, voilá, surgirá a fundação. Para complicar mais ainda a nossa vida, o legislador colocou ali, ó, cabendo à lei complementar, neste último caso, ou seja, fundação, definir as áreas de atuação. Tem várias interpretações sobre esse dispositivo, tá? Eu basicamente me alinho àquela interpretação que esta lei complementar que a Constituição exige é apenas uma lei que define as finalidades da fundação. Ou seja, não precisa de uma lei complementar para autorizar a criação de uma fundação. Basta uma lei ordinária. Porém, seria necessário ter uma lei complementar para definir quais seriam as áreas de atuação das fundações. Tá? Então, vou imaginar assim, seguindo à risca esse dispositivo, que é muito controverso. No âmbito municipal, tá? No âmbito municipal, nós teríamos a Lei Complementar número 100, que define as áreas de atuação das fundações municipais. Tá? Porém, para criar cada fundação municipal, seria necessário ter uma lei autorizando a criação daquela fundação X. Então, vamos imaginar o seguinte. Na lei complementar municipal, essa que eu estou imaginando, existe lá que uma das áreas de atuação das fundações é a área de esportes. Beleza? Está criada já a fundação? Não. É preciso ter uma outra lei, agora ordinária, tá? Autorizando a criação da fundação de esportes. Está criada a fundação? Ainda não. É preciso aí, então, ter a criação de um estatuto dessa fundação e aí, então, o registro desse estatuto no órgão competente, aí sim será criada essa fundação. Olha que lusitano. Pois é, não fui eu que criei isso aí, minha mãe não tem nada a ver com isso, beleza? Então, voltando lá, como são criadas, acabamos de ver. É preciso ter uma lei complementar definindo as áreas de atuação e cada fundação em específico é autorizada a sua criação por intermédio de uma lei ordinária e, posterior a essa lei, é feito um estatuto devidamente registrado. Então, juridicamente, nós temos a criação de uma fundação. Qual que é a natureza jurídica da fundação? Isso aqui é um outro grande problema. Tá? A corrente doutrinária dominante, que a jurisprudência em grande parte aceita, é que existem dois tipos de fundação pública. Ó que inferno. As fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Tá? A maioria dos casos são fundações públicas de direito público. Tá? Todas aquelas que eu citei lá, a FUNAI, a Fundação Oswaldo Cruz, elas são fundações públicas de direito público. Mas é possível que existam fundações públicas de direito privado. Um exemplo bem emblemático que eu conheço, que é aqui da nossa cidade, é a Univille. A Univille é uma fundação pública de direito privado. Tá? Qual que é a diferença, professor, disso aí? Isso é mera masturbação teórica? Não, gente. A grande diferença vai ser o regime jurídico. Tá? A fundação pública de direito público, ela vai ter um regime jurídico idêntico a uma autarquia.
Já a fundação pública de direito privado, ela vai ter um regime jurídico mais próximo do direito privado, se aproximando mais a uma empresa pública, tá? Ou seja, a fundação pública de direito privado, ela tem mais flexibilidade de gestão. Porque o regime jurídico público, ele é muito amarrado. Já o regime privado, ele é mais flexível, tá? No entanto, ela não tem poderes que uma fundação de direito público teria. A gente vai ver isso melhor no futuro. Ok. Portanto, as fundações de direito público caracterizam-se como verdadeiras autarquias, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Tá? Por que é importante essa distinção, como eu acabei de falar, para definir o regime jurídico? Uma autarquia, uma fundação pública de direito público se equipara a uma autarquia. Logo, tem o mesmo regime jurídico de direito público das autarquias. Já uma fundação pública de direito privado, ela tem um regime jurídico mais flexível, que vai se equiparar com o regime jurídico das empresas privadas, tá? Ou melhor dizendo, vai se equiparar com o regime jurídico das empresas públicas. A gente vai ver isso um pouco melhor mais para frente, tá? Como que a gente distingue uma fundação pública de direito público e uma fundação pública de direito privado? Enfim, isso mostra que nós somos portugueses e muito portugueses. É uma discussão infernal, tá? Existem alguns critérios, alguns doutrinadores discordam, enfim. Eu vou tentar simplificar a vida e trazer uma linha de raciocínio, senão eu vou ficar nesse vídeo aqui até amanhã, tá? Critérios para definir a natureza jurídica desse diabo aqui. Tá? Primeiro critério, a lei que autoriza a criação, ela vai definir. Lembra que eu falei que precisa de uma lei que autoriza a criação? Até se vocês puderem ali o texto, tirar o texto, substitui a lei criadora pela lei que autoriza a criação. Tá? Vai lá e substitui a lei criadora pela lei que autoriza a criação. Então, a lei, quando autoriza a criação de uma fundação, essa lei define se essa fundação vai ser de direito público ou de direito privado. Isso é um critério. Tá? Só esse critério não basta. O segundo critério, é preciso analisar o patrimônio que foi afetado a essa fundação. Se essa fundação foi destinado patrimônio substancialmente composto por bens públicos, ou seja, se a maioria desse patrimônio que foi destinado para a criação da fundação é de bens públicos, ela será uma fundação de direito público. É o segundo critério. Um terceiro critério, a finalidade da fundação. Se a finalidade da fundação for exercer atividades típicas da administração, ela será uma fundação de direito público. Mesmo que no estatuto dela esteja escrito que é uma fundação de direito privado. Tá? Mesmo que esteja lá escrito que é fundação de direito privado. Então, são 3 critérios muito adotados. Primeiro, olhar a lei que autorizou a criação. Segundo, avaliar o patrimônio. Se o patrimônio for substancialmente público, ou seja, tudo indica que essa fundação ela é de direito público. Terceiro e último critério, a finalidade. Se ela tiver uma finalidade típica de administração pública, principalmente se ela tiver como finalidade o exercício de poder de polícia, o exercício fiscalizatório, ela será uma fundação de direito público, mesmo que no estatuto esteja escrito que é de direito privado. Destaca aqui uma decisão importante do STF sobre a natureza jurídica das fundações. A fundação instituída pelo Estado pode estar sujeita a regime público ou privado, a depender do estatuto e de suas atividades. Então, olha como o STF está trazendo aqui um outro critério, estatuto e atividades. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende, então, do estatuto, de sua criação ou autorização e das suas atividades. As atividades de conteúdo econômico,
ou passíveis de delegação. Poder de polícia, de regra, não pode ser delegado. Quando definidas como objetos de cada fundação, ainda que seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Por quê? Porque tem um conteúdo de natureza econômica passível de delegação, tá? Concluindo então, pessoal, pois toda essa bagunça. Se nós concluirmos que a fundação governamental ou a fundação pública ela é de direito privado, ela vai se equiparar juridicamente a uma empresa pública. Portanto, o regime jurídico será mais próximo ao direito privado. Não será integralmente privado. Se nós concluirmos que a fundação ela é de direito público, ela vai se equiparar a uma autarquia. Serão as chamadas fundações autárquicas. Portanto, o regime jurídico será integralmente público. Voltem à aula anterior. Qual que é a diferença então, pessoal? Vamos comparar. Regime jurídico das fundações públicas de direito privado. Elas se submetem à fiscalização do Tribunal de Contas? Sim, 0 a 0. Precisam fazer concurso público para contratar empregados? De regra, precisam sim, tá? Precisam sim. Então, é preciso fazer um concurso público. Alguns chamam de processo seletivo, mas até agora eu não consegui entender a diferença entre concurso público e processo seletivo. O processo seletivo é mais simplificado. Mas, cara, ontologicamente é a mesma coisa, uma seleção para escolha de pessoal, tá? Então, para contratar gente, a fundação pública, ainda que seja de direito privado, ela precisa fazer concurso público. Faltou ali um L, vocês corrijam depois. Qual que é o regime jurídico desses empregados? Aqui nós temos a diferença. Seletista. Se for uma fundação pública de direito público, o regime jurídico dos empregados é estatutário. Se for uma fundação pública de direito privado, o regime jurídico será CLT, tá? Porém, os seus empregados são equiparados a funcionários públicos para fins criminais e improbidade, bem como se aplica a regra de vedação de acúmulo de empregos públicos, tá? As fundações públicas de direito privado se submetem ao teto remuneratório, precisam licitar, aplica-se também a imunidade tributária recíproca, essa é a grande vantagem. Diferenças: não possuem poderes administrativos, poder de polícia, poder regulamentar, não possuem prerrogativas processuais, os prazos são normais, os bens podem ser penhoráveis e não há o tal do reexame necessário. Leiam 183 e 496 do CPC. A responsabilidade civil delas é subjetiva, ou seja, não aplica o 37, parágrafo 6º. Para responsabilizá-las, é necessário, então, o quê? A comprovação de culpa, negligência, imprudência, imperícia. E, por fim, não podem realizar aquelas atividades típicas de administração. Eu até já tinha falado ali anteriormente, né? Exercer poder de polícia, exercer poder regulamentar, tá? E qual que é o regime jurídico das fundações públicas de direito público? É o mesmo das autarquias, que é o mesmo da administração direta. Eu coloquei aqui, pessoal, anteriormente, onde eu marquei em amarelo aqui, ó, são as diferenças substanciais que nós temos entre o regime jurídico da fundação pública de direito público e o regime jurídico da fundação pública de direito privado, tá? Assistam com calma esse vídeo, porque ele é cheio desses detalhinhos. Leiam com calma o material. Tiverem dúvidas, postem lá no AVA, no nosso fórum de dúvidas. Pessoal, a aula de hoje termina aqui.
Eu pretendo, até o final de semana, postar novas aulas referente àquela que nós perdemos lá daquela semana que teve a pandemia. Se eu não me engano, nós não tivemos a aula aqui do dia 18. Tá? Se eu não me engano, nós não tivemos a aula do dia 18. A faculdade está pedindo que a gente reponha essa aula de uma forma presencial. Só que, sinceramente, pessoal, eu não estou acreditando que essa pandemia vai parar muito cedo, não, tá? Então, eu prefiro já repor essa aula via EAD. Então, eu acredito que até sábado, no máximo, eu faça novas aulas justamente para repor essa aula que ficou no vazio, tá? Era isso, pessoal. Estudam, façam sua parte. Eu não consigo fazer sozinho. Eu sei que está difícil para todo mundo. Dar aula EAD, podem ter certeza, é muito mais trabalhoso do que dar aula presencial, porque eu preciso fazer material, eu preciso indexar materiais, fazer vídeos. Então está sendo difícil para todo mundo e não só para você que é aluno, tá? Cada um tenta fazer sua parte, cada um tenta estudar na medida do possível, com calma, com tranquilidade, sem atropelos, beleza? É isso, estou aqui disponível, mandem dúvidas ali na plataforma Ava e vamos conversando na medida do possível, ok? A intersecção com vocês vai ser mediante os representantes, então aquilo que for mais relevante, eu falarei para o representante, ele repassará para vocês, ok? Tenham uma boa semana, tudo de bom, se cuidem e vamos com fé. Valeu!